Você deseja fazer faculdade pelo CEDERJ, mas não tem nem ideia de como fazer isso, do que é necessário para poder estudar em casa, tendo que ir ao polo só para fazer as provas? Vem que eu vou te contar a minha experiência com o CEDERJ e um pouco da minha história. Bem, eu sou Natália, eu sou professora de educação infantil e resolvi me aventurar no maravilhoso mundo da segunda graduação. Para quem já me conhece, vou deixar aqui no card, na descrição, os links de alguns cursos que eu já fiz, que eu já falei em vídeo. Eu já comecei a fazer uma faculdade de letras EAD uma vez pela Estácio, só que eu não consegui terminar. Na verdade, eu não passei do primeiro período, aí eu tranquei, parei. Aí agora eu resolvi me aventurar no CEDERJ. Como é que funciona? Vai sair o edital, determinado período. O edital sai sempre a cada semestre. Então agora, para o semestre 2020.2, que é o segundo semestre de 2020, já tem o edital de inscrições já tem o edital de inscrição aberto. Eu vou deixar aqui no link também a página para você se inscrever, caso você tenha interesse. Você realiza a sua inscrição. Se você fez o Enem, você pode usar a sua nota para poder entrar na universidade, só que essa parte do Enem eu não entendo muito porque eu fiz o vestibular mesmo. Eu paguei uma taxa de, se eu bem me lembro, foi R$50 a inscrição. Aí a gente faz uma prova de vestibular, aí nessa prova cai de tudo quanto é matéria do ensino médio. Português, matemática, biologia, física, química, história, geografia, inglês ou espanhol, que é a língua estrangeira. Aí você faz essa prova, aguarda o resultado e opa, passei no vestibular do CEDERJ. E agora? Aí agora são aqueles trâmites legais que a gente já conhece, né? Aquela burocracia de levar a documentação no polo, de abrir sua matrícula, retirar os livros no polo para você estudar aquele semestre. Eu vou mostrar para vocês alguns livros desse segundo semestre, que eu já estou no segundo. São só alguns livros do segundo semestre da tia Natália, né? Mas o primeiro semestre são menos matérias, então vocês não precisam se preocupar. Mas olha só, o livro é muito bonito, ele é muito completo, eu adoro esse material. Então, passei no vestibular, peguei meus livros. Como é que funciona agora? Vamos lá. Primeiro, você tem a sua grade daquele semestre. A minha do primeiro período foi... Como é que é? Linguística 1, Língua Portuguesa Instrumental, Introdução à Informática, porque o CEDERJ trabalha bem diferente do que eu já estava acostumada. Lá eles usam o sistema Linux, então eles vão trabalhar com ferramentas do Linux. Nada de Word, nada de Excel, nada de PowerPoint. Eles vão usar o pacote LibreOffice, que é como se fosse o Word, o Excel do Windows, só que eles recebem outros nomes, esses programas. Então nessa aula de informática a gente vai estudar como mexer nesses programas, embora eles sejam bem parecidos com os que a gente já estava acostumado a usar da Microsoft. Porém algumas palavras mudam e isso se torna pegadinha na hora das provas de informática. E base da cultura ocidental. Então foram as matérias Linguística 1, Introdução à Informática, Base da Cultura Ocidental e Língua Portuguesa Instrumental. A gente só teve essas 4 disciplinas na grade pronta. E aí a gente pode ir acompanhando os resultados das nossas notas no Sistacad, que é o sistema online de notas deles. Depois que eu passei para o segundo período, eu pude escolher quais disciplinas eu quero estudar nesse segundo semestre, que eu sou da turma 2019.2. Eu escolhi 6. Eu escolhi Português 1, Linguística 2, Português 4, porque umas matérias não têm relação direta com a outra. Deixa eu ver. Teoria da Literatura 1, Literatura Brasileira 1 e Fundamentos da Educação 1. Algumas disciplinas a gente consegue puxar de outros períodos para poder antecipá-las e acabar o curso mais rápido. Só que às vezes não se recomenda muito fazer isso por causa da sua disponibilidade de tempo para estudar. Porque você tem que respeitar o cronograma de cada disciplina, senão você fica muito enrolado. Assim que você passou pelas fases de avaliação, que são elas as ADs e as APs,
você tem a sua nota. Não sei calcular nota, não tenho nem ideia, já pesquisei vídeo ensinando, já pesquisei tutorial ensinando como faz para calcular nota, se você tá bem, se você não tá bem, se você passou, se você não passou. Eu não sei. É muito difícil, é muito complexo. Eu espero o resultado escrito lá, aprovado, ou então fazer a P3. Lá no Sistacad eles têm esse status, porque calcular as notas do CEDERJ é uma missão para poucos. Para mim não dá. Então, ao longo do semestre, você faz 2 ADs, que são as avaliações à distância, os famosos trabalhinhos que você faz em casa e entrega lá no portal, na plataforma, e as ADs, AD1 e AD2, que você tem que ir no polo fazer. Mas se você ficar de recuperação, se a sua nota não atingir, aí você vai para a AP3, que é como se fosse uma última chamada, uma recuperação. Aí, eu não lembro agora, se eu bem me lembro, a AP3 substitui a menor nota da AP1 ou da AP2. Então você faz a AP3 na esperança de salvar uma nota, para poder ver se a sua média é suficiente para passar naquela disciplina. E aí, o curso de letras, que é o que eu tô fazendo, são 9 períodos e eu já tô no segundo. Só que vem os estágios, vem o TCC e no meu caso a minha turma pode escolher. Eu não sei se é uma exclusividade nossa de 2019-2 pra cá ou se isso já é estabelecido antes. Que a gente pode escolher se faz o TCC ou se cumpre a carga horária complementar, que são 200 horas. Eu estou pensando sinceramente em escolher o TCC, porque carga horária complementar a gente tem que ficar indo em palestra, indo em curso, evento, e às vezes dá mais trabalho do que escrever o TCC. Só que aí, eu já fiz um vídeo também falando sobre como escrever o TCC, eu vou deixar aqui na descrição e no card, e a gente tem que se programar muito bem. E uns detalhes que a gente tem que se ater à hora de fazer CEDERJ. A gente tem que pôr na nossa rotina um horário para estudar, porque sem estudar a gente não consegue passar nas provas. A gente tem um cronograma de cada disciplina. Vamos dizer que a média é mais ou menos 2 aulas por semana. Por exemplo, eu tenho lá esse segundo semestre Linguística 2. Então eu sei que toda semana eu tenho que estudar 2 aulas do livro, aula 1 e aula 2. Mas tem as outras disciplinas, português 1, a mesma coisa, aula 1 e aula 2. Imagina se for deixar para acumular isso tudo de disciplina para estudar na última hora. Não dá conta. Então se eu vou fazer o CEDERJ, eu tenho que ter a ciência que eu vou ter que estudar sério, pesado, porque senão eu não vou conseguir. As provas não são horríveis, difíceis, mas também não são moleza. São provas cansativas, você tem que escrever muito, você tem que ter argumentos para poder convencer o professor de que você fez aquela prova, e sem o conhecimento você não tem um argumento. Então vamos colocar na nossa rotina para estudar. Uma sugestão que eu dou, que eu estou fazendo: eu anoto no próprio livro, que é essa belezura aqui, a data daquela aula, a data que eu tenho que ter lido aquela aula. Lido não, né? Estudado de verdade. Eu escrevo aqui em cima, ó, que a aula 9 de Linguística 2, eu teria que ter estudado ela entre os dias 9 até o dia 15 de março. E todas as disciplinas eu fiz esse controle, porque quando eu pegar esse livro de Linguística 2, eu vou saber até quando eu tenho que acabar essa belezura desse material. E assim com as demais matérias. E eu também fiz isso aqui, ó, 2. Tá vendo aqui? Eu coloquei o número 2. Eu fiz isso para eu ter um controle de qual a ordem das provas que eu vou ter, porque eles disponibilizam um calendário e as disciplinas são divididas em grupos, grupo 1 e grupo 2. As disciplinas de grupo 1 são aquelas que vamos ter as provas primeiro. No caso, essa é a segunda disciplina e ela está no grupo 1. Ou seja, no primeiro final de semana de provas, eu vou ter que ter o cronograma de Linguística 2 em dia, porque ela vai ser a minha segunda prova. Ou seja, é sempre num sábado, no período da tarde, do primeiro final de semana de provas do semestre. Então, do semestre não, né? Da nota, porque tem a nota 1 e a nota 2. E isso eu fiz para me organizar. Mas
São esses cuidados básicos que a gente tem que se atentar, de procurar estudar, procurar ter uma rotina de estudo, levar a sério, porque não é brincadeira, não é tão difícil, mas não é fácil. Se a gente se programar, estudar direitinho, a gente consegue. Então essas são as minhas observações até então. Esse vídeo vai ao ar no dia 8 de abril, às 8 horas da noite. Então o edital de inscrições ainda vai estar aberto. Eu vou deixar na descrição caso você se interesse. Eu recomendo, o material é excelente, o livro é maravilhoso. Eles deixam nas referências muitas aulas online, assim, no YouTube, né? Muita sugestão de leitura bacana, muitos vídeos de complementação dos seus estudos, então vale super a pena, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida deixe nos comentários que eu procuro responder à medida do possível. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau!